E vi outro anjo voar pelo meio do céu, tendo consigo o Evangelho eterno, para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, e tribo, língua e povos, dizendo com grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é vinda a hora do seu juízo. O que quer dizer essa mensagem? A hora do seu juízo chegou. Vivemos em um tempo tumultuoso nessa terra. Guerras, rumores de guerras, desastres naturais, protestos, ódio. Seria esta a mensagem relevante para nós hoje? Como ela se encaixa em nossa presente situação? Falemos sobre isso. Que história espetacular! João estava lá na ilha de Patmos, preso a um ambiente árido e hostil. Nós também vivemos em situação semelhante. Também vivemos em um mundo árido e hostil. E lá ele recebeu a visão. Eu imagino o que passou pela mente dele ao contemplar ciclo após ciclo de eventos contínuos e históricos. E após tudo aquilo, ele presencia a última batalha entre o bem e o mal. Se voltarmos um pouco antes de Apocalipse 14, ali no capítulo 13 e no capítulo 12, e até mesmo no capítulo 11, vemos a descrição deste grande clímax histórico. Vemos bestas surgirem do fundo do abismo, do mar e até mesmo da terra. E ao consultarmos Daniel, vemos que estas bestas são reinos. 4 bestas são mencionadas em Daniel capítulo 7. No total, as bestas têm 7 cabeças. A primeira besta que ele vê possui uma cabeça, que é Babilônia. Chegando então na era da Medo-Pérsia, vemos que o urso, que erguia um de seus lados, também tinha apenas uma cabeça. E ao chegarmos no período grego, temos o leopardo, que tinha 4 cabeças, pois o Império Grego
foi dividido em 4 após a morte de Alexandre o Grande. O império teve que ser controlado por seus 4 grandes generais. Então chegamos à besta terrível que tinha 10 chifres e uma cabeça. E também encontramos essa besta conglomerada em Apocalipse 13, em que uma besta surge do mar, que tinha 7 cabeças. Este é o número das cabeças que encontramos em Daniel capítulo 7. A primeira besta tinha uma cabeça, a segunda uma também, a próxima 4 e a próxima uma, dando um total de 7. Os 10 chifres denotam que é uma besta conglomerada. Isso também nos revela algo sobre esse último poder, que haveria de confrontar o Evangelho eterno de Deus. Este último poder é um sistema político-religioso. Ele tem componentes babilônicos, pois fala com a boca do leão. Tem elementos Medo-Pérsia. Ergueu-se sobre o pé da Medo-Pérsia, pois possuía os pés de urso. E os reformadores identificaram esse sistema como Roma. Viram que esse sistema tem elementos babilônicos. Ele possuía o aspecto da adoração da mãe e do filho, que teve origem na grande Semíramis e seu filho Tamuz. Isto faz parte da história da Babilônia. E então veio o mitraísmo da Medo-Pérsia, o sistema adorador do sol, e cuja estrutura foi firmado. É por isso que o sistema se firma nestes pés. Mitra era a unha e carne do sistema de adoração romano. Ele também foi incorporado neste sistema. E o corpo era de leopardo. Este é o componente grego, a filosofia grega, a filosofia da lei natural, ao invés da filosofia da moralidade pregada pela Bíblia. Todos estes elementos se contrapõem àquilo que a Bíblia ensina sobre salvação em Cristo e em Cristo apenas. E então temos os 10 chifres, que estavam na 4ª besta, e este é o elemento romano, e havia coroas nos chifres, o que significa que Roma reinou nas porções quebradas do Império Romano, os estados europeus, as nações bárbaras. Veio então o chifre pequeno, que acabou se sobressaindo sobre os seus companheiros, reinando sobre os seus compatriotas. E este poder blasfemador, encontra eco no chifre pequeno, que também é blasfemador. Esse poder perseguidor que perseguiu os santos. Isso nos leva de volta à história dos valdenses, que eram cristãos que guardavam o sábado, que tinham a palavra de Deus como princípio, e foram massacrados nos vales de Piemont, assim como os albigenses, cujo movimento reformador foi perseguido e destruído. Temos também os huguenotes, que foram obliterados na França. E o que dizer dos holandeses, que fugiram para o sul da África, para colonizar aquela região? E todos os cristãos que fugiram da Europa, rumo ao novo mundo recém-descoberto, para os Estados Unidos, na América do Norte, também para a Austrália, Nova Zelândia, e assim o protestantismo escapou daquele poder perseguidor. Vemos esta história em Apocalipse, capítulo 12. É impressionante, pois lá no capítulo 12 é descrito este conflito entre o dragão, que é o diabo e seus representantes, e a semente, que é Cristo, da mulher, que é a sua igreja, de quem ele saiu e a quem ele protegeria desta influência perseguidora. E o dragão confronta este menino, que nasceria e seria levado ao céu. E a mulher, que representa a igreja, pregaria o evangelho da salvação. Ela seria terrivelmente perseguida por um período de tempo, 1260 dias, ou 3 anos e meio, que é a mesma coisa
que 42 meses. E este período de tempo é mencionado vez após vez. Os reformadores utilizavam o princípio dia-ano, considere um dia por um ano, como foi mencionado pelos profetas da antiguidade, e baseando-se nesse princípio, 1260 dias representa 1260 anos. E ao aplicarmos isso ao papado, vemos que eles conseguiram o seu status político e assumindo o papel de autoridade no ano de 538 d.C., quando o imperador romano concedeu este poder ao papado. Assim, os papas governaram por 1260 anos como uma entidade política, assim como religiosa, e o papado mesclou as questões da Igreja com as questões do Estado. E em 1798, conforme dizia a profecia, o general francês Berthier marchou para dentro de Roma, capturando o Papa, enviando-o para o exílio, tirando desta forma o poder do Estado da Igreja Católica. Nascia então a Itália moderna. Acontece que a Bíblia diz que esse poder surgiria de novo. Então, essa besta, essa entidade política que tinha recebido a ferida mortal, que havia desaparecido da história como uma entidade política, em 1798, quando isso aconteceu, segundo a história, algum tempo depois, em 1929, este poder foi-lhe devolvido. Assim, ela reviveu como besta. É como uma contrafação de Cristo. Cristo também recebeu uma ferida mortal e morreu e ressuscitou. Então, temos uma contrafação aqui, pois a besta morreu e ressuscitou, e recebeu o seu poder de Estado novamente. E a Bíblia nos diz que todo mundo se maravilharia após este poder. Isso significa que o mundo abraçaria o seu ideal. E a sua mentalidade é uma mentalidade que existe desde a introdução do pecado. É a mentalidade de Caim, ou seja, eu satisfarei as exigências da minha salvação por meio de minha própria obra. E assim, Apocalipse 12 descreve este conflito entre estes dois poderes, o dragão e as suas forças, e a semente da mulher, Jesus e suas forças. E vemos que a besta de Apocalipse 13 recebe o seu poder do dragão. Portanto, esta guerra, descrita em Apocalipse capítulo 12, acabou por se esmaecer depois dos 1260 anos. Mas o Evangelho de Deus é eterno, ele não esmaece. Portanto, ele seria reavivado. Em um determinado momento da história, ao final do período 2260 anos, tem início um novo movimento que iria restaurar aquilo que foi destruído nesse conflito. E lemos em Apocalipse 12, versos 17, e o dragão enfureceu-se contra a mulher, ou seja, a Igreja de Deus, e saiu para fazer guerra contra o remanescente de sua semente, ou seja, aquilo que restou após os 1260 anos de perseguição. A Bíblia, então, dá uma característica deste povo. São aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Mais adiante, esse testemunho é identificado como sendo o dom de profecia. Que introdução fascinante! Mas que mensagem esta última mulher traria? Esta mulher que guarda os mandamentos de Deus, e o que tudo isso teria a ver com o Evangelho eterno? Ao voltarmos para esta última mensagem de Apocalipse capítulo 14, que diz: "E vi outro anjo voando pelo céu, que tinha o Evangelho eterno para pregar
a todos que viviam na terra, a todas as nações, tribo, língua e povos. Esta é uma mensagem universal, não é isolada. Não é apenas uma mensagem para o cristianismo, é uma mensagem para a humanidade. E o que quer dizer este Evangelho eterno? Como nós já explicamos, o Evangelho eterno é a salvação somente por meio de Cristo. Este é o Evangelho eterno, mas ele também tem a ver com a questão da expiação. Esta bela palavra, forjada por William Tyndale, expiação, expiação. Ter o relacionamento com Deus restaurado, tornar-se mais uma vez um com Deus. Veja, os reformadores perceberam que a expiação que ocorreu foi o preço que foi pago pelo pecado. E a Bíblia nos diz que o salário do pecado é a morte. Ou seja, a penalidade pela transgressão dos princípios de Deus que governam o seu universo é a morte. Se não fosse assim, a maldade duraria para sempre. Portanto, esta penalidade é exigida pela justiça. E como poderia esse Deus de justiça ser, ao mesmo tempo, um Deus de graça e perdão? Bem, Deus não levou o assunto do pecado na brincadeira. Pelo contrário, ele estava disposto a sofrer as consequências ele mesmo. Então Cristo, tomando a forma da humanidade, tornou-se um ser humano e se pôs no lugar onde Adão havia caído. Ele tornou-se um segundo Adão. E uma vez que a humanidade esteve corporativamente em Cristo, antes dele tê-la criado, Cristo assumiu a posição de cabeça da humanidade, assim como Adão ocupou essa posição, mas uma posição ainda maior, pois ele era Deus homem. E em sua forma humana, ele poderia morrer, e sendo totalmente Deus, ele pagou a penalidade pela humanidade. E por meio do seu sangue, que tem vida em si mesmo, somos salvos. Isto é expiação. Mas as grandes religiões do mundo negam a expiação. O Islã nega a expiação. Segundo eles, Jesus não morreu de verdade. Ele apenas pareceu que havia morrido para aqueles que o crucificaram. Mas ele não morreu, na verdade. E então, o Evangelho da expiação, que salva a humanidade por meio do sangue, é irrelevante, pois Deus poderia ter tratado conosco como uma pessoa qualquer, já que teríamos nós mesmos a capacidade de fazer e executar aquilo que Deus exige. Logo, não existe necessidade da expiação. O catolicismo ensina a mesma coisa. O catolicismo nega a expiação, assim como o Islã e qualquer outra grande religião neste planeta. Todos ensinam que não é por meio do sangue que somos salvos, mas pelas boas obras dele. E neste tesouro, que eles chamam de o tesouro de Maria, que não consiste apenas nas boas obras de Jesus, mas as boas obras de Maria, assim como os de todos os santos. E o Papa tem acesso a este tesouro de méritos, tendo o poder para concedê-los através das indulgências, a fim de aliviar a penalidade do pecado, que já foram perdoados. Ora, mas se você ainda precisa pagar pelos pecados dos quais você já foi perdoado, então deve haver um lugar especial para que essa pena seja aplicada. E foi aí que eles inventaram o purgatório, que, aliás, não é mencionado em nenhum lugar da Bíblia. E a indulgência seria uma diminuição da penalidade de pecados que já foram perdoados.
E ao tomar este mérito dos santos e Maria, e até mesmo Jesus, eles podem pagar pelas suas penalidades e aliviá-las. E o doador do alívio é o sucessor de Pedro, e não Cristo, já que Cristo teria dado essa tarefa à igreja. Então, de acordo com o pensamento católico, o Deus da graça é o Papa. Porém, a Bíblia diz que não há outro nome debaixo da terra pelo qual podemos ser salvos além do nome de Jesus Cristo. Não existe salvação fora dele. Ninguém vai ao Pai senão por Jesus. E este sistema, que incorpora tantos elementos, tantas pessoas, que supostamente foram boas, enquanto a Bíblia diz que não há pessoas boas. A nossa natureza é caída. Não podemos pagar em nada a nossa própria salvação. A salvação vem completamente fora de nós. E este conflito tem sido travado desde o início e há de atingir um clímax no fim dos tempos. Sendo assim, só podemos nos apropriar da salvação ao nos agarrarmos a ela pela fé, pois a fé é a substância, a realidade daquilo que se espera, a evidência daquilo que não se vê. Este Evangelho eterno deve ser pregado mais uma vez. Ele foi pregado por Abel, foi pregado também pelo sistema judaico do santuário, pois no Antigo Testamento não eram salvos por guardar os mandamentos. Você só era perdoado se trouxesse um cordeiro e colocasse a sua mão sobre a cabeça, confessando os seus pecados, sobre a cabeça do cordeiro, e assim o inocente cordeiro morria em seu lugar, por causa do seu pecado. Isto era uma ilustração do Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo. Isto havia sido pregado em Tipo naquela época já, e então foi redescoberto pelos reformadores. Eles pregavam que a salvação era somente por meio da fé. E isso contrariou Roma, já que Roma ensina que somos salvos pelas nossas obras, que as obras de nossas mãos, assim como Caim pensava, era o meio para a salvação. Portanto, o Concílio de Trento declarou que a crença da salvação apenas pela fé era anátema. Então, todos esses cânones que foram expostos no Concílio de Trento lidavam com este assunto, e esta luta foi travada, e milhões de santos acabaram morrendo por causa da Inquisição, da perseguição e das guerras que aconteceram por causa dessa pequena palavra, somente. Somente pela fé. Os reformadores, eventualmente, tendo se espalhado naquelas terras desocupadas e tendo descoberto a paz, mas será que eles acabaram sucumbindo em relação a isso? Bem, conforme o tempo passou, o processo de ecumenismo começou. E a primeira organização ecumênica multidenominacional foi fundada no ano de 1844. Ela foi a Associação dos Jovens Cristãos. Era um movimento interdenominacional. E daquele tímido começo, o processo de reunificar aquilo que foi separado na Reforma Protestante começou. Então, foram feitas concessões após concessões. Finalmente, em 1999, no mesmo lugar aonde Martinho Lutero havia pregado suas teses, no mesmo dia, em 31 de outubro, os luteranos e católicos assinaram uma declaração conjunta sobre a justificação. Esse documento foi tão cuidadosamente escrito que qualquer um que o leia vai achar que ele está em harmonia com os atributos da Bíblia.
Mas a grande verdade é que, escondidos atrás de palavras muito bem escolhidas, temos os atributos de Roma. No documento é dito que juntos confessamos que é somente pela graça, por meio das obras salvadoras de Cristo, somos aceitos por Ele e justificados. Eles também levantaram a questão do batismo. Tendo recebido esta justificação por meio do batismo, o que não está de acordo com a Bíblia, já que é por meio da fé que obtemos a justificação. Portanto, dizer somente pela graça não é a mesma coisa que somente pela fé. De acordo com o pensamento católico, a graça é oferecida através da sucessão apostólica, quando estes dão uma indulgência. Foi isso que o Papa Francisco fez quando concedeu indulgências a todos aqueles que seguissem o seu Twitter. Será então que apenas aqueles que têm um smartphone têm condição de receber o alívio da punição por pecados já perdoados? Então, a questão da indulgência mudou. O protestantismo aceitou uma definição espúria da justificação. Lá também é dito que somos salvos pelas obras salvadoras e não pelo sangue do Cordeiro. Esta é a essência da expiação. A Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. E isto nos leva à questão da lei e da graça. Por que Jesus teve que morrer? Por que Jesus não nos redimiu do mal deste mundo através somente de suas boas obras? Veja, a lei de Deus é a norma da justiça, é a base e fundamento de seu governo. E essa lei é eterna. Todos os reformadores concordavam com isso. Todos concordavam que a lei era um bastião eterno contra o pecado. Martinho Lutero proclamou isso. Wesley fez o mesmo. Todos os reformadores diziam em uníssono que a lei permanece. E se a lei permanece, então a penalidade pelo pecado também permanece. Aí está a justiça de Deus. Como ele poderia ser um Deus de graça e um Deus de justiça ao mesmo tempo? A única maneira disso acontecer seria colocar-se à frente da humanidade. Seria Deus tornar-se homem para pagar Ele mesmo a penalidade em favor da humanidade caída. Aqui, esse Deus homem, em quem a humanidade estava corporativamente presente e que corporativamente morreu por toda a humanidade, a fim de pagar a penalidade pelo pecado. E eu posso me apropriar deste presente, deste preço que foi pago, através da fé. Não tendo justiça em mim mesmo, posso depender da justiça de Cristo, que a imputa em mim pela fé. Esta é a mensagem da Reforma.